Pessoal, meus amigos, como eu tinha dito durante a semana, eu vou entrevistar o Dr. José Palpinho, que por sua vez, eu também só tenho bons amigos, é meu amigo. Pessoal, exatamente. E vais-me tratar por tu. Claro, obviamente. Eu só É que esse doutor aí... Não, mas eu estou a apresentar, não é? É meu advogado e vocês perguntam, mas é advogado, está a entrevistar por causa disso? Não, é que nós podemos ter advogados, como podemos ter médicos e depois ficarmos amigos pessoais. Foi o que aconteceu connosco. Mas eu tenho uma curiosidade. Agora tens aparecido bastante... Deixa-me só interromper. Sim. Também só aceitei dar entrevista para o teu canal porque tu és o máximo sincero possível nas entrevistas que fazes. E tens algumas curiosidades que também acho que têm alguma relevância. Aliás, nós não combinamos sequer o que é que eu vou perguntar, porque há muita coisa que, apesar de ele ser meu amigo, eu ainda nunca tive oportunidade de lhe perguntar. Mas quero perguntar, obviamente, e também para os curiosos, e porque no meu Instagram houve imensas pessoas a perguntar, não é perguntar, a dar sugestões daquilo que eu poderia eventualmente... Perguntas sobre o caso que tu agora defendeste, e muito bem, com pena minha. Em Portugal não há prisão perpétua, mas conseguiste chegar... Nem pena de morte. Não há, mas conseguiste chegar àquilo que as pessoas têm considerado, de certa forma, razoável. 23, 24 anos... O que eu queria mesmo eram os 25. Portanto, para mim, é uma derrota, não é? Achas isso? Acho, porque eu acho que este tipo de crime não tem perdão. É um crime de tal forma bárbaro, de tal forma horrendo, que nem se consegue descrever. E eu acho que este tipo de situação até devia ser mais penalizado. Só que em Portugal, infelizmente, como disseste, e bem, como estudante de Direito, não existe pena superior a 25 anos. O Ministério Público pediu os 25 anos, eu também pedi os 25 anos, mas o coletivo achou por bem dar 24 e 23. E isto porquê? Era isso que eu te ia perguntar. Porque, no meu entender, acho que o facto dela ser muito jovem, o facto dela não ter antecedentes criminais, e o facto dele, apesar de tudo, ter colaborado na investigação, fez com que diminuísse a pena máxima neste 1 ano e 2. Ela talvez mais, porque como era filha, agrava um bocadinho mais o crime. Ele, como era apenas genro, não teve um crime tão penalizado. Eu não pude ir assistir porque estava a fazer outras coisas, mas sabes que eu sou sempre a cravar para ir assistir aos julgamentos. O que é que sentiste dessas duas pessoas? Porque há pessoas que na realidade se mostram um certo arrependimento, mostram ali algumas emoções que podem enganar tanto o advogado, neste caso defesa da vítima, até como o próprio juiz. O que é que sentiste? Olha, eu nas minhas alegações fiz referência mesmo a isso, que o Yuri é um rapaz novo e eu imaginei o meu filho, que é novo, naquela situação, não podia imaginar. Talvez tivesse sido levado a fazer uma coisa dessas, talvez tivesse tido um momento mau, e que um rapaz daquela idade que talvez tivesse também direito a uma defesa se arrependesse. Como tu sabes, eu se arrependerem eu defendo, se não se arrependerem não os defendo. E curiosamente, depois de ter colaborado na investigação, acabou por não se arrepender, acabou por estar calado e deixar que o Ministério Público e eu, como defesa dos familiares da vítima, tivéssemos o trabalho para tentar provar que realmente aquele crime existiu e foi feito desta forma. E isso deixou-me um bocadinho triste porque não há qualquer tipo de arrependimento. Há um crime horrendo, há um crime que é consumado tendo em conta objetivos financeiros, o que torna fútil. E o que o dinheiro consegue fazer ao mente das pessoas, não é? Porque... E o pior disto tudo é que eu não vi neles, tirando no dia da sentença, qualquer tipo de reação, qualquer tipo de gesto, muito frios. Não tenho palavras. Mas há curiosidades que eu sei que as pessoas lá em casa, de certeza, quando virem a entrevista vão ter. Nós somos amigos. Aliás, bastante amigos. De família, da esposa, dos filhotes. Aliás, o teu filho é parecido contigo. Um sorriso maravilhoso e também tem um canal de YouTube. Portanto, já agora diz lá o canal do YouTube e também podemos ajudá-lo. Olha, eu não sei o canal dele, mas basta procurarem no Instagram por Pedro V. Pinho. Pedro V. Pinho, que é o herdeiro aqui do Sr. Doutor. Entretanto, tu és advogado de muitas figuras públicas, de algumas, não vamos dizer muitas, mas de algumas figuras públicas. Como é que tu consegues lidar com a exposição pública? Porque a verdade é que tu, felizmente, e porque és um excelente profissional, tens conseguido ganhar todos os casos. Mas isso é bom,
mas para a tua exposição pública, se perderes, acaba também por ser mau. Então Como é que tu consegues gerir essas duas partes? Vamos andar um bocadinho para trás da tua entrevista. Sim. E aquilo que tu começaste por dizer. Estiveste agora na televisão, ou apareceste agora na televisão, significa que dos outros casos todos que eu tive com figuras públicas nunca apareci. Eu tento me salvaguardar um bocadinho mais a mim e tento não aparecer nas câmaras, nas Mas revistas. isto foi um crime que toda a gente falou. Era impossível não falar. Não aparecer. Mas tu Mas sabes que a própria tento-me figura salvaguardar um pouco em relação à comunicação social no seu todo. Sim. E tentar focar mais na defesa do arguido ou da pessoa com quem estou. Isso eu sei que fazes muito bem, até porque defendeste o Francisco, também num dos crimes que tanto foi falado nos últimos meses e que ao longo de todo o processo foi uma coisa que até para nós era de certa forma aflitiva, porque ligava-se os canais de televisão, toda a gente falava de violência doméstica e o Francisco estava a ser julgado por violência doméstica. E o curioso que tu disseste, e eu achei super interessante e que não sabia, apesar de ser tua amiga, é que tu há 25 anos que defendes vítimas de violência doméstica. 27 já. 27. E o Francisco, pela primeira vez, e deste isso nas tuas alegações, e o Francisco, pela primeira vez, tu defendes, neste caso, o suposto agressor. Exatamente, o suposto agressor. Também teve um certo impacto na imprensa, não por nós até tentamos ao máximo que isto fosse, de certa forma, escondido, mas a verdade é que tu tens que gerir muita coisa. Tu geres profissionalmente os teus casos, mas depois também sabes que devido aos teus clientes, alguns, não todos serem figuras públicas, tens o retorno da medalha, que pode ser positivo ou negativo, não é? Porque a imprensa, infelizmente, é um bocadinho assim. E depois também temos outra situação, que se nós perdemos o caso, não só o cliente fica mal visto em termos de comunicação social, como nós também perdemos alguma credibilidade. Não é? Portanto, quanto mais afastados os clientes estiverem desta situação, melhor e mais focados estamos no próprio caso em si. No caso do Francisco, que estavas a referir, eu não é não defender arguidos, não é não defender agressores. Eu defendo se eles se arrependerem. Ou então, se ficar convencido que aquilo que me estão a transmitir é verdade. E o que o Francisco me transmitiu, tendo em conta todo o historial do processo, tendo em conta mesmo aquilo que estava a alegar no próprio processo, eu não tive a mínima dúvida que ele era inocente. Obviamente, a partir do momento que o tento defender, ele para mim já não é um cliente, é um amigo, é um irmão, é um familiar, porque vamos até ao fim. Não é? Exatamente, mas em todos os teus casos, em todos os teus casos, tu sentes sempre, tu tens sempre esse sentimento. E tu que estás como estudante de Direito, eu acho que se nós não fizermos isso, nem vale a pena cá andar, sinceramente. Sabes que eu penso exatamente como tu, mas a verdade é que existem advogados para tudo, não é? E não estando a falar mal dos meus futuros colegas de trabalho, às vezes fico um bocadinho triste como é que alguém, porque eu sei que os advogados de certa forma acabam sempre por saber a verdade, podem não saber toda a verdade, mas é óbvio que alguma vão ter que saber, não é? E depois também vai da tua sensibilidade tu conseguires chegar à verdade, mesmo que o teu cliente esteja a mentir. Também pode acontecer o seguinte, nós ficarmos convencidos que o cliente está a dizer a verdade e a meio do processo verificamos o contrário, e aí só temos uma hipótese que é renunciar. Há quem continue. Pois é isso que... Eu não o faço. Como ser humano, e foi sempre por isso que eu fiquei muito ligada a ti também, porque nós podíamos apenas seres meu advogado, trataste de um caso meu e cada um seguir a sua vida, porque eu acredito que não fiques amigo de todos, podes ficar amigo, mas não amigo de casa, com jantares de família, de todos os teus clientes, e foi precisamente por isso, porque sinto que tu, para além de advogado, és uma pessoa com muitos valores e és muito humana, mas tu sabes dizer, que além de seres um bom profissional, tens de ser um bom ser humano, não é? Mas há advogados, que eu não estou a dizer que eles são maus seres humanos, mas a verdade é que como é que tu podes, imagina, como é que alguém, e com certeza vê o caso da Diana, vê o caso da Diana Fialho, agora que estavas a falar. Por exemplo, que é uma advogada, não é? Eu acho que era uma advogada. Que eu gosto muito dela, é minha amiga, é uma boa advogada, mas como é que eu conseguiria defender, neste caso, uma agressora destas, uma criminosa, porque eu fiquei com a ideia que realmente houve provas mais do que suficientes. A advogada acha que não, vai recorrer, tudo bem, mas eu acho que sim, que houve prova mais que suficiente, que foram eles. Como é que eu conseguiria defender, dentro dos meus princípios como pessoa e como advogado, uma pessoa destas? Só mesmo se ela se arrependesse. Sabes que há muitas pessoas que acham que o mundo dos advogados, o mundo do direito, não é? Que é tudo, isso é só para levar dinheiro.
Mas a verdade é que não é só porque agora, até estou um bocadinho afastada, confesso que não tenho ido às aulas, mas a verdade é que depois também estar tão próxima de ti e que ter conhecido alguns dos teus colegas, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada dos advogados. E só por aqui, por aquilo que tu acabaste de dizer, temos que desmistificar isto. Porquê? Porque as pessoas pensam, o advogado defende até o criminoso. Tu não defendias nunca nenhum pedófilo. Se tivesse arrependido. Conseguias. Conseguia. Se tivesse arrependido, conseguia. Somos arrependidos, eles dizem sempre tão sempre, todos. Não, uma coisa é estares arrependido. Outra coisa é dizer que estás arrependido. Tu consegues ter essa sensibilidade. Agora, duvido que isso acontecesse porque nenhum pedófilo se arrepende. Tens essa ideia? São pessoas doentes que vão continuar assim. Porque acreditas que a pedofilia é uma doença? É, eu acredito. Outra coisa que tu falaste em relação aos advogados e ao valor que levam, etc. É impossível, hoje em dia, nos dias de hoje, eu até vou ser mais concreto do que deveria, talvez. É impossível que um advogado, seja ele qual for, leve 500 euros a um cliente para tratar de um processo de crime. Isso era super barato. Mas existem muitos hoje em dia que fazem isto, para ganhar o cliente. Só que o que é que acontece? Acontece que não vão trabalhar. Porque é impossível um advogado com 500 euros fazer a defesa de um cliente. Que envolve imensa coisa, imensos. Aliás, nós, até existe na ordem, como sabes, a cota litis que proíbe que o advogado leve um X no início. Tem que saber qual foi o valor do seu trabalho e no final diz é X, é Y. Não vai estar a combinar com o cliente, olha, dás-me tanto. Não é? Exatamente. Que há muitos, é isto que eu acho giro, porque eu tenho falado com algumas amigas quando precisam de advogado. Dizem assim, eu preciso tanto de um advogado, e obviamente menciono sempre aqui isto, porque não só porque és meu amigo, porque a verdade é uma, se tu podias até ser meu amigo e eu, devido a uma situação grave de uma amiga minha, achar que não eras um bom advogado para aquela causa. Claro, porque eu acho que os advogados, exatamente, várias áreas. situações, o familiar, o criminal, mas a verdade é que me provaste que és bom e sincero. Foste no criminal, foste no familiar, que és, neste caso. E é só o que eu faço. É só criminal e familiar. Eu já queria só crime. Porque o meu fascínio, eu, por exemplo, podia ser uma boa assistente para este caso. Olha, um caso que me deu muito prazer a defender, além do Francisco, deve ter sido dos casos que mais prazer me deu e que se calhar não veio cá para fora, porque nós conseguimos criar aquela defesa, que foi o da Ágata agora, que eu defendi, que ela foi absolvida, que ninguém soube. Conseguiram todos atacá-la nas redes sociais, conseguiram todos condená-la logo de imediato. Houve logo a condenação em praça pública, mas ela foi absolvida e ninguém soube. E isso deu-me algum prazer, porque não é preciso que o advogado fique conhecido, não é preciso que a Ágata fique conhecida como tendo sido absolvida, é preciso é que ela tenha sido absolvida. Mas quando tu vês uma notoriedade da parte do advogado, à partida pensas, ui, não vou lá, é muito bom, mas é muito caro. E é isto que eu gostava de transmitir às pessoas, que não é porque o advogado tem notoriedade que é muito caro. Não tem nada a ver. Não tem a ver com o valor tem que ser justo. Era isso que eu estava a falar há pouco, dos 500 euros. Basicamente vocês têm uma tabela, quase sempre, certo? Existe uma tabela que mais ou menos é balizada, não é? Mas cada um leva aquilo que bem entender, porque aquilo que acha que é justo. Eu, normalmente, levo aos clientes aquilo que levaria se fosse eu o cliente. Porque não tem muita lógica. Nós estamos a levar um valor mais elevado só porque temos um escritório num sítio. Eu esqueço-me sempre onde é que é, sabes porquê? Porque Francisco, como sabes, não é? Adora conduzir-me e então leva-me sempre. Onde é que é no teu... É na Rodrigues Champagne, Ok, então vai. Eu digo agora a uma amiga minha, olha, vai ao escritório do meu advogado que é na Rodrigues Champagne. Ele vai-se logo assustar e diz assim, no centro de Lisboa, o homem deve ser caríssimo. São este tipo de pormenores, não é? Que a pessoa pode fazer um mau juízo. A pessoa que for procurar a mim, ou outro advogado, teria de ter a noção que o advogado vai levar aquele valor que não queria que levassem a ele. Ou seja, se eu vou procurar um advogado, aliás, que queria que levassem a ele, se eu vou procurar um advogado, eu tenho que ter a noção, isto deve ser mais ou menos entre X e Y. E depois podes pedir sempre um orçamento, não é? A pessoa não posso dizer, olha, normalmente, um processo deste, no final, isto é capaz de rondar os X. Exatamente, e a pessoa ou quer ou não quer. Claro. Só que também às vezes o barato sai caro. É isso que eu estou a tentar transmitir. Não é? Nem muito barato, nem muito caro. O justo. O justo. E acima de tudo, o combinado. Combinado. É porque eu estou numa situação, que eu já estou a ajudar, não é? Em que não combinei nada. Mas lá está. Vieram valores. Eu sei o que é que estás a referir, mas esse tipo de situação é aquilo que não se deve fazer.
ele não pode ter dito no início é X porque ele não sabe quanto é que vai levar. Ele não sabe qual é que vai ser o trabalho. Não é? Mas se combinou, tem que respeitar. Claro, o problema é combinar um valor e depois apresenta-te outra coisa. Portanto, isso é que daí eu achar que as pessoas têm mesmo que ter muito cuidado. Obviamente que eu defendo sempre o meu amigo, porque é meu amigo e é um excelente advogado, mas de todos os casos vocês tenham atenção. Qualquer dúvida, com aquele Dr. Paulo que É uma maravilha. ele sabe a todas as pessoas. Não é uma questão de, agora estamos a brincar um bocadinho, não é uma questão de safar, mas a verdade é que vocês vivem uma vida, de certa forma, cansativa e às vezes até mas ingrata. às vezes é ingrata. Isso, e às vezes é ingrata. Porque... Ainda há pouco tempo eu apareci lá nas televisões todas a falar, quando saí do tribunal, por causa deste processo, e não foi isso que me encheu de orgulho. Encheu muito mais de orgulho ver na CMTV um profissional que até tem alguma relevância a nível nacional, que eu até aprecio bastante, a relevar a minha postura como advogado naquele processo. Isso dá muito mais grato mas sabes que do que ver-me na televisão ou se mas falei. a comunicação social, eu sei que para ti também, eu acredito que o que tu queres é ganhar casos, mas este caso, inevitavelmente, que todas as pessoas queriam ouvir, porque isto chocou o país inteiro. Olha, é de uma barbaridade, quer dizer... Mas também tenho o oposto. Por exemplo, eu tenho um processo que vai surgir, não é? E que tu sabes quem é que eu falo. Não posso dizer o nome, porque ainda não vou falar. Mas que as pessoas vão partir do princípio que ela é culpada e como é que ele pode estar a defender aquela pessoa. E fica já com a noção que se eu a defendo é porque ela não é culpada. E porque ele vai ganhar. Não é? Não sei se vou ganhar, mas eu vou defendê-la porque acho que ela não é culpada. Exato. Eu por acaso também acho que ela não é culpada. A minha visão, se eu fosse Em termos morais, se calhar é. Exato. Em termos legais não é. Exatamente. E é isso que as pessoas têm que ter muita atenção, porque uma coisa é em termos legais e uma coisa é em termos morais. A verdade é que a moralidade tu não a podes controlar, porque tu estás ali para defender a legalidade. Se calhar ela própria também já se condenou. É isso. Isto é giro porquê? Porque eu também tive uma situação, e agora muito pessoal, que não vou estar a mencionar, em que legalmente eu tinha direito ao que estava lá, moralmente não. E o que é que aconteceu? O advogado que eu tinha na altura disse: não vais para a moralidade, vai mesmo para a legalidade. São valores, aqui está a diferença. Se eu tivesse ido para a legalidade, eu tinha recebido assim uma ponta bem charuda. Como fui pela moralidade, recebi aquilo que eu acho que é justo, porque uma coisa é o que está escrito e uma coisa é aquilo que a pessoa diz. E são duas coisas que nós temos que... Também depende da consciência de cada um. E às vezes as pessoas não têm consciência. E tu és uma querida, eu também não ias tenho fazer isso. consciência. Mas é verdade, eu liguei-te na altura para isso. Agora... Também para isso tem muito a ver o facto de teres uma creche em casa, tens alguns 10 filhos, isso ajuda bastante na moralidade. Mas eu não podia ser moral, porque eu ia receber uma boa conta, mas não, eu acho que acima de tudo tens que estar bem contigo mesma, e todos. Agora, Paulo, para terminar, gostava que tu me dissesses uma coisa. Quando tu estás em julgamento, em casos que tu sabes mesmo o que é que está a passar, neste caso, o mais recente da Diana, que há bem pouco tempo também me contaste um de violência, mas vamos ao da Diana, que é o caso que está a chocar assim o país, e não é para menos. Tu consegues-te controlar quando estás a fazer? Eu assisti ao teu julgamento do Francisco e acho uma coisa incrível em ti que eu acho que nunca iria conseguir, acho que nunca vou conseguir, se conseguir terminar o curso. A calma com que tu fazes o teu discurso, mesmo quando estás a perguntar, neste caso, à vítima ou ao criminoso, ao suposto criminoso, como é que tu aguentas estar com tanta calma sabendo que tu... Do outro lado há muita mentira. É isso, porque a tua calma estava-me a irritar. Eu estava-te a ver e era assim, não. Há vários tipos de postura em tribunal. Mas fazes meditação, tens algum truque? Não, é isso que eu estava a dizer. Há vários tipos de postura em tribunal. Talvez tenha aprendido um pouco com o meu patrono, Rodolfo Lavrador, que para mim é dos melhores advogados nacionais, que me levou a ter este tipo de atitude em tribunal. Há aquela postura de tentar serem simpático, que é para as testemunhas. Não, simpático mesmo o advogado para com as testemunhas, que é para ver se leva o que quer. Isto para mim hoje em dia já está um bocadinho ultrapassado, porque as testemunhas já estão mais preparadas. Ensinadas. Depois há aquela postura agressiva, também não temos necessidade disso, porque nós, apesar de vestirmos a pele do cliente, não temos de ser mal criados, não temos de ser desajustados para com as testemunhas. E depois existe aquela postura que eu acho que deve ser mantida,
que é, temos que ser calmos, temos que transmitir à testemunha. Olha, eu já percebi que estás a mentir. Ok? Portanto, agora só tens de me transmitir a mim ao tribunal porque é que o fizeste. É mais por aí. Ou seja, não há em nenhum momento que apetece dizer assim. Apetece. Apetece muito. Eu acho Mas que temos que diria, manter já, sempre mas a calma. não é? Não Mas dá. tu tens que mudar, então. Mas eu vou ter aqui uns aninhos ainda para meditar, eu tenho que pedir ajuda ao Francisco, que é o nosso câmara, está ali atrás. Mas olha, o Francisco, deixa-me dizer, já que estás a falar nele, Desde que está comigo deixou de meditar, que está super nervoso. ajudou-me muito na defesa dele, porque ele, como é um orador nato, ele nas palavras que teve de falar, não é? Porque ele gostou de orações, não é como muita gente que não presta, porque eu acho sempre, isto é curioso, mas vou dizer isto, arguído, que se sente com razão, presta declarações, ok? Exato. Apesar de não ser nenhum, não é negativo a pessoa não prestar declarações, ninguém pode prejudicar porque eu não presto. Mas se eu, por exemplo, estivesse a ser acusado de ter matado a minha mãe, eu prestava declarações. Óbvio, também. Entendes o que eu estou a querer dizer? E prestava e bem. E o Francisco, quando prestou com uma categoria. Eu, Porque por nós acaso, preparámos também todos. gostei. Eu até já estava entusiasmado com a conversa dele. Eu até, se não tivesse acreditado nele no início, começava a acreditar. Mas foi, eu também achei isso. Aliás, eu acho que até foi um julgamento, de certa forma. Obviamente tu tiveste ali algum trabalho, porque também tens outro colega a fazer o papel dele, não é? É defender a suposta vítima, mas quem ouve aquela vítima, eu não preciso ser juíza, nem advogada, nem ter anos de experiência, que todo o discurso foi completamente desastroso. Eu acho que houve um mau trabalho, que foi do advogado dela, porque já que mentiu, preparar. Mas é a minha ideia, já que mentiu, vamos preparar a mentirosa. O caso não aconteceu, mas ainda bem, porque Não me digas isso a mim, porque eu atriz. detesto pensar só que possa haver um advogado que ajuda a mentir. Ai, mas eu acredito. Mas por isso é que eu não vou comentar a postura de ninguém, porque Eu eu não posso detesto só perguntar imaginar. Mas eu que estou um bocadinho à parte disso, eu acho que é impossível um advogado olhar para aquele processo, imagina que ele não sabia de nada, não é? O que é que se passou? Faz o Podes-lhe relatório dizer de outra forma, e podes-lhe dizer, se não calhar vê que há ela, se não mentira. tivesse sido conduzida pelo advogado em determinado caminho, ela se calhar não tinha dito o que disse, entendes? Agora, se ele fez bem, se fez mal, és tu que tens de dizer. Não, mas é o que eu estou a dizer. Estou a dar a minha opinião pessoal, que vou dizer o que acho que eu sou uma mulher fantástica. Meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem que existe pessoas para tudo, não é? Portanto, estamos a falar aqui do Paulo, que é meu amigo, o Dr. Paulo, mas existem muitos advogados. Como tudo na vida, nós não somos... não temos que levar a nossa vida em linha reta, nem fazer juízo de valor de uma forma geral. Portanto, já sabem, para acompanhar o meu canal só têm que subscrever, Liliana Aguiar, sem salto, e agora esqueci-me do mail, dá-me uma ajuda, Liliana Aguiar, não, lilianasemsalto@gmail.com, não há um sei, é só por isso. Já agora, Não me pagaste só o mail. que só fique claro, já me chamaram Paulo Pina, José Paulo Pinto, José Paulo Pinho, ok? José Paulo Pinto. Ao menos que no teu canal fique um Mas desses. eu disse, o doutor José Paulo Pinto só não foi o padrinho de casamento porque disse, não estou para te dar uma prenda tão cara. Ele deixou-me na mão. Isto é verdade. Deixou-me na mão. Não, mas já sabem, espero que tenham gostado e qualquer dúvida que tenham, mandem para o meu Instagram perguntas, mesmo até sobre o Paulo, que eu depois reencaminho tudo para ele. Ou então vejam aqui no site. Não é assim que costuma fazer? O teu filho já faz, não é? Assim? Não vai passar em rodapé, mas seja como for, para a semana estou cá outra vez com um tema. E muito interessante. Beijinhos!